e devemos dar graças em todas as coisas. Em tudo. E eu estava lendo hoje uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês aqui em momentos, rápidos momentos aqui, né? Já ouvimos hoje bons louvores, oramos, boas palavras, né? Testemunhos que são verdadeiras mensagens para nós. Glória a Deus. E isso nos traz muita alegria. E estamos vendo os milagres, né? É verdade. Vendo os milagres que vão acontecendo assim, que a gente às vezes não percebe, né? Mas Deus vai fazendo, Deus vai abrindo portas, né? Quando nós estamos dispostos a servi-lo. É verdade. Glória a Deus. E eu me lembrei da passagem bíblica de Atos 12, onde ali nos conta a história de Tiago e Pedro, né? Dois discípulos que agora já eram apóstolos. Jesus já havia ido para o céu. E esses dois homens, eles foram presos. Lá no capítulo 12 de Atos está essa triste, mas ao mesmo tempo essa alegre e maravilhosa história. Tiago foi um dos primeiros mártires da igreja. Ele foi um dos primeiros que foi morto, né, à espada. Foi condenado à morte por pregar o Evangelho. O Império Romano prendeu a Pedro, prendeu a Tiago e executou a Tiago. E diz assim que Herodes matou Tiago à espada. Capítulo 12, versículo 2. Herodes matou Tiago à espada. Tiago, irmão de João. Veja que a igreja era formada por algumas famílias, né? Tiago e João, eles foram chamados para ser discípulos. E este Tiago aqui, que não é o irmão de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus, escreveu a epístola de Tiago, a carta de Tiago, que ele era irmão de Jesus. Mas este aqui era o irmão de João. E aí eu fico pensando aqui que Herodes, quando viu que isso agradou aos judeus ou ao povo, mandou também prender a Pedro. E a intenção era de executar a Pedro. E eu quero falar assim essa noite sobre duas coisas. Quando Deus responde a nossa oração do jeito que nós queremos. E quando Deus não responde como nós queremos. Né? Eu ouvi alguém dizer que até o silêncio de Deus é uma resposta. Há um livro que se chama Quando Deus se Cala. Né? O silêncio de Deus é uma resposta. Lembra quando você falava com seu pai, ele respondia, dizia sim ou dizia não, mas em algum momento você falava com ele e ele ficava quieto. E como não tinha resposta, você... Bom, vou terminar não falando mais para não deixar meu pai nervoso. Aí a gente ia saindo e esperava um outro momento para falar com o pai. Os filhos inteligentes são assim. E eu vejo essa passagem bíblica que eles eram dois líderes da igreja. A igreja desse tempo não era a igreja grande, era uma igreja pequena, começando. E o Império Romano prende Tiago. E o que vocês acham que a igreja fez? Quando Tiago foi preso, a igreja ficou orando. Eu disse que quando Tiago foi preso, a igreja ficou o quê? Orando. Qual era a oração da igreja? Senhor, mata Tiago. Não. A oração da igreja não era Senhor, deixa Tiago preso mais um pouco.
ele é um pastor muito exigente, né? Agora não tem pastor, pode até dar uma volta por aí, né? Não fica mandando mensagem toda hora, não fica organizando nada. Deixa o Tiago lá preso um pouco, para dar uma folguinha. Não. Qual foi a oração da igreja? A oração da igreja foi: Jesus, solta Tiago. Senhor, liberta o teu servo, porque nós precisamos dele. Era uma oração boa, não era? Era uma oração de necessidade, porque Tiago era uma peça importante naquele quebra-cabeças ali do início da igreja, né? Ele era um discípulo que andou com Jesus e ele faria falta para a igreja. Às vezes as coisas não é que é o plano de Deus, entendeu? Tem coisa que Deus não planifica, matar uma pessoa. Ah, Deus planificou aí de matar o irmão. Não. Mas há coisas que precisam acontecer para que a gente crie uma estrutura, né? Para que a gente crie uma estrutura. Por exemplo, uns filhos que perdem o seu pai e a sua mãe na mesma hora, no mesmo momento, e eles ficam órfãos. O que o órfão precisa fazer? Seja de pai e de mãe ou de pai e de mãe. O órfão não pode desanimar. O órfão precisa ganhar estrutura, criar força para seguir sozinho. Então, a visão não é enfraquecer. A visão é endurecer, é tornar-se sólido com a carga, com a tribulação, com o problema que nos sobreveio. Quem já perdeu um ente querido sabe que você tem que criar estrutura, senão você não aguenta. E não pode ficar preso ao que se foi. Você precisa olhar e dizer: bom, agora fiquei eu e eu preciso seguir em frente. A igreja precisava de Tiago. A igreja orou para soltar Tiago da prisão. Mas a oração da igreja, ela não foi respondida, não é que ela não foi atendida. Ela não foi respondida como a igreja queria. Então, quando você orar e não acontecer do jeito que você pede, não é porque Deus não respondeu. É porque Deus está fazendo ou permitindo que aconteça de forma que você venha ter crescimento. É verdade. Tudo está dentro do plano de Deus, o sim e o não. O sim e o não estão dentro do plano de Deus. É verdade. Então Tiago foi executado, foi morto à espada. Geralmente eles cortavam a cabeça, né? E aí Herodes viu que aquele negócio de matar Tiago fez com que os judeus da circuncisão, os fariseus, os saduceus, da religião judaica, né, gostaram, porque aquilo politicamente era bom para eles exterminar a igreja, porque a igreja era tida como um movimento novo que surgiu e que estava realmente revolucionando, né? Diz que a igreja estremeceu o mundo, sendo pequena naquele pequeno mundo que havia. Quando Herodes viu que aquilo agradou os chefes dos judeus, no intento de agradar ainda mais, Herodes manda prender a Pedro. E aí Pedro entra preso. E a igreja faz o quê? Já morreu Tiago, e agora Pedro foi preso. Então a igreja intensifica a oração e não desanima. Geralmente quando a gente ora e não acontece do jeito que a gente quer,
e acontece algo que não estávamos pedindo, a tendência é desanimar. É dizer assim, não adianta, não resolve. Mas a igreja de Jerusalém, né, pastoreada por esses homens, João, Tiago, Pedro, né, essa igreja ela tinha uma atitude diferente. Quando ela viu que morreu Tiago e Pedro foi preso, eles se reuniram e começaram a fazer uma vigília. Pedro ia ser executado no outro dia cedo. Sabendo disso, a igreja disse: vamos orar. E se reuniram para orar. Adultos, jovens e até crianças. E a Bíblia diz que havia uma contínua oração por Pedro. Capítulo 12, versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso aqui fala da persistência. A gente não pode desistir. Amém? A gente precisa continuar, né, o nosso caminho, a nossa jornada. Precisamos continuar. Independente do que aconteceu, que a gente acha que foi ruim. Claro que a perda de Tiago para a igreja foi uma baixa, né? Se perdeu o homem daquele. Mas a igreja, ela, ao invés de enfraquecer, ela criou estrutura e ela mostra força. Então, irmãos, na hora da tribulação, não é para desanimar, é para criar força. A irmã disse uma palavra aqui interessante. Ela disse: eu não compreendo como ou por que uma pessoa se desvia, deixa o caminho de Deus. É uma ausência de frutos, né? E diz que toda vara que não dá fruto, ela termina cortada, ela seca, né? Então, não é que não houve uma verdadeira conversão, mas provavelmente não houve uma profunda experiência. Porque quem teve ou quem desfrutou de uma profunda experiência não volta atrás. A palavra diz que o justo pode até cair, mas ainda que caia, não permanecerá prostrado. Aleluia, glória a Deus. Eu já ouvi expressões como alguém dizer assim: rapaz, aquele camarada ali, né, já fez tanta coisa errada. Sabe aqueles que gostam de julgar, né? E olha aí, está aí. Eu digo, glória a Deus que está aí, né? Porque a palavra diz que o justo, não diz que o justo não cai, não diz que o justo não peca, não diz que o justo não resvala, mas diz que ainda que caia, não permanecerá prostrado. Por quê? Existe uma fé genuína, sincera, dentro do coração, ainda que algumas vezes os atos eles são de cometer erros, mas a pessoa que se converte a Deus e entrou a palavra no coração pode andar fraquinho, pode estar no desânimo, né? Como Elias, como Davi, como homens de Deus que tiveram momentos de dizer: Senhor, não dá mais, tira a minha vida. Como Gideão, que dizia: Senhor, né, o que eu posso fazer com tão pouco, né? Como Elias, que dizia: Senhor, todos se foram e só eu fiquei, né? Mas ele permanece firme. Dentro de si há uma firmeza de fé, de confiança em Deus. Glória a Deus. Então a igreja ela teve essa atitude de permanecer firme na oração, perseverante na oração. Glória a Deus. Glória a Deus. E o resultado disso é que antes eles oraram
e não aconteceu como eles pediam. Tiago foi morto. E agora eles oraram e aconteceu como eles pediam. Pedro foi solto da prisão. Deus enviou um anjo ali naquela prisão. Aleluia. Tocou na cintura de Pedro, né, aqui onde prende o cinto. Tocou em Pedro ali e disse: põe-te em pé, pega a tua capa e siga-me. E Pedro lá dormindo, né? E eu acho também interessante essa atitude, porque a pessoa vai morrer no outro dia, mas tremenda confiança em Deus, que ele conseguia dormir à noite. Ia morrer no outro dia cedo. Se você soubesse que ia ser executado no outro dia cedo, passaria a noite de desespero. Mas essa ameaça de morte não era por erros. Essa ameaça de morte era porque servia a Deus. Então ele tinha paz. Mesmo sabendo que ali perto dele estavam as gotas de sangue de Tiago, que ocupou aquela cela uma noite antes. E ele vai dormir tranquilo. Por que dormia tranquilo? Dormia tranquilo porque andou com Jesus. Diga comigo, andou com Jesus? Andou com Jesus. Dormia tranquilo porque foi chamado. Diga, foi chamado. Foi chamado. Ele tinha um chamado, né? Dormia tranquilo porque ele tinha um respaldo. Diga respaldo. Respaldo. O que é respaldo? Tinha alguém orando por ele. Então Pedro disse assim: eu vou dormir porque a igreja está orando. Se tiver que acontecer, a igreja continua orando. O importante é ver a igreja orando. Então, nem a prisão deles serviu para desanimar a igreja. Pelo contrário, a prisão deles fortaleceu a igreja. Né? Então, o cristão, quando vem a prova, né, ao passar a prova, ele não se torna um desigrejado. Tanta gente desigrejada e diz: ah, foi por causa da pandemia, porque sofreram muito, porque tiveram provas, porque tiveram desilusão com as igrejas, com os pastores que não os atenderam durante a pandemia. É certo que sim. Muita gente negligenciou as suas ovelhas, né? Mas isso não é motivo. Porque quanto mais sozinho, quanto mais em prova, quanto mais preso, quanto mais ameaçado, mais fortaleza, né, você precisa ter. Glória a Deus. Então a igreja orava e dizia assim: Senhor, solta Pedro da prisão. O anjo vai lá e atende, com a missão de tirar Pedro daquele lugar. Tira Pedro e diz assim: me segue. O anjo ia passando assim, e a Bíblia diz que Pedro olhava e via que quando o anjo chegava numa porta, a porta plá, se destravava. Chegava no outro ferrolho com correntes grandes de ferro, cadeados grandes, e quando chegava lá, sem que houvesse chave, plá, se abria. O nosso Deus é um Deus que permite que portas se fechem, mas o nosso Deus também é um Deus que abre portas. Ainda que essas portas sejam ferrolhos, não há ferrolhos que permaneçam quando Deus quer abrir uma porta. Glória a Deus. Glória a Deus. Não eram as portas da prisão que estavam se abrindo apenas. Cada porta que se abria ali era a porta do Evangelho que se abria. Jesus disse assim: sobre esta pedra. Ele falou para Pedro isso. Não falou? Disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Não era isso que estava acontecendo lá. Quando aquelas portas se abriam, elas se abriam para mim séculos depois. Se abriam para você centenas de anos depois. Estamos aqui porque Deus tirou Pedro da prisão. Fazia parte do plano. E quando se vê na rua, o anjo desaparece. E quando o anjo desaparece, Pedro sabia onde estavam os irmãos. Que engraçado isso, né? Que interessante. Quando o anjo se vai, Pedro fica sozinho e viu que realmente ele estava livre, né?
Não foi uma fuga da prisão, porque Pedro não saiu pelas janelas ou pelos muros, ou pelo telhado. Pedro saiu pelas portas, e portas que foram abertas. Quem sai pela porta não é ladrão e nem salteador. Aleluia. Havia uma lei judaica que falava por isso, que falava disto. Jesus disse dessa lei, ele diz assim: o ladrão, quando ele vai minar uma casa, ele não entra pelas portas, também não avisa quando vem, mas quem entra pela porta não é ladrão e nem é salteador. Quem sai pela porta não é ladrão e nem salteador. Então Pedro não poderia ser condenado como fugido, porque quando foram lá ver, todas as portas haviam sido abertas por alguém. Restava descobrir quem, mas isso não era problema de Pedro. Então a lei dava direito a Pedro ser livre. Aleluia. Pedro vai à igreja, né? Umas pessoas estão reconhecendo, e a igreja? Pedro sabia onde era a igreja. E ele vai, com uma certeza, não havia celular nem comunicação, mas ele sabia, a igreja está orando por mim. Ele vai lá e chega, e ele, quando chega na porta da igreja, a porta da igreja não se abriu. A porta da prisão se abriu, mas a da igreja, que era pequenina, né, aquele pequeno portão lá onde os irmãos estavam dentro da casa, não se abriu. Por que não se abriu? Porque tinha gente dentro para abrir. Ali não precisava do anjo abrir, né? Nós fomos chamados para abrir portas. Aleluia. E entender essas vitórias que Deus nos dá. Glória a Deus. E aí disse que uma menina que chamava Rod, ela foi lá, escutou, né? Porque criança sempre está atento a outras coisas. E a criança escutou que alguém chamava, batia na porta. Ela foi lá, olhou pelo buraquinho da fechadura e ela disse assim: é o pastor Pedro. E os irmãos diziam: é uma revelação, ela está vendo o anjo de Pedro. Porque é outro detalhe, hoje as pessoas não acreditam muito na presença dos anjos, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Quando você faz um acampamento, você não vai embora. É, Jesus. É verdade. Né? Você faz, vou me acampar aqui. Você vai para o posto de saúde, o anjo está junto. Você vai para a cidade, o anjo está junto. Isabel entra na casa, o anjo entra junto. Sai para a rua, o anjo está junto. É verdade. Glória a Deus. Às vezes ele deixa acontecer algumas coisas, né? E às vezes ele vai lá e dá um livramento naquela hora. Aleluia. São coisas que o anjo do Senhor está. E a igreja acreditava nos anjos. Quando a menina viu, ela disse: é Pedro. E os irmãos disseram: não, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Porque eles acreditavam tanto na presença dos anjos que eles tinham uma crença que o anjo do Senhor que anda conosco fica parecido conosco. Bonito, né? É. E aí eles diziam: não está vendo Pedro não, Pedro está preso. Ela está vendo o anjo de Pedro. E aí Pedro dizia: não, irmão, não é o anjo não, sou eu. E aí foram lá, abriram a porta, era Pedro. E a igreja se alegrou. E lá não se formou um grupo dizendo assim: mas por que Tiago não foi livre? Fosse hoje, né, já saía uma matéria no TikTok, no Instagram, no Facebook. Olha, aconteceu alguma coisa. Deve ser que o Tiago tinha algum problema espiritual, doutrinário, ou não estava bem, estava em pecado, porque livrou Pedro e não livrou Tiago. Livrou Tiago em outras vezes, mas dessa vez não. E a igreja orou, irmão, e orou tanto, e Jesus não livrou Tiago. Por que será? Nós não estamos aqui para perguntar, para ficar pensando por que será, por que será. Por que isso, por que aquilo? Porque a especulação hoje é uma coisa impressionante, né? Você que está nos vendo aí na internet, deixa de especular, né? Fica aí só querendo saber por que isso, por que aquilo, né?
Se vai ser agora, se não vai ser agora. Larga a mão, né? Vai ser crente, vai buscar Deus, vai servir a Deus, Aleluia. É verdade. vai servir a Deus. O importante é estarmos firmados. Glória a Deus, aleluia. Então a igreja se alegrou, né? Se alegrou. E a Bíblia diz que lá na casa de Maria, se chamava Maria, uma irmã que era mãe de João, mas não o João discípulo, um João que chamava João Marcos. É um irmão da Bíblia, que a gente não fala dele, né? Mas diz que na casa da mãe de João Marcos, os irmãos estavam reunidos. Reunidos, era uma casa. Interessante, né? Glória a Não Deus. tinha templo ainda nessa época. Eles congregavam nas casas. Diz que perseveravam nas casas. Glória. E assim a igreja crescia. Amém. E então, conhecendo a voz de Pedro, se encheram de gozo, abriram a porta. Glória a Deus. Glória a Deus. E Pedro perseverava em bater, e acenando-lhes ele com a mão: sou eu aqui. Né? Então eles entenderam que era Pedro, e Pedro pediu que eles se calassem, porque houve um alvoroço quando Pedro chegou. Todo mundo queria saber o porquê, como é que foi, o que aconteceu. Aí Pedro disse assim: olha, irmãos, o Senhor enviou seu anjo. Ele contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciais isto a Tiago, que é outro Tiago já, é o irmão do Senhor, que está falando do irmão de Jesus. Glória ao outro. Anunciai a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Dá-se a entender que havia alguns irmãos que não estavam, e Tiago, irmão do Senhor, que era também daquela congregação, não estava ali naquele momento por algum motivo. E a Bíblia diz que daí para frente a igreja continuou crescendo. E quando Herodes procurou e não achou, fez uma inquirição aos guardas, mandou-os justificar, e partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. Então você observa aqui o livramento, né? Glória a Deus. Então quando você orar e Deus não fizer, tranquilo. Quando você orar e Deus fizer, glorifique. Né? Mas não questione nada. É verdade. Nós não fomos chamados para questionar. Nós fomos chamados para obedecer Obedecer. a palavra. Né? Amém. Deus falou, está falado. Amém. Amém? Amém. Glória. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, amém?